de oclusão de estente, não de endoprótese, mas de ilíaca, em que a ilíaca tinha 10 milímetros e 11 milímetros. E nós usamos o Rotarex, e, como você descreveu bem, ele limpa bem o meio, mas ele não limpa as bordas. Então, continua o trombo efetivamente em toda a borda. Fui, voltei várias vezes, e ele realmente mantém o trombo nas bordas, onde é necessário a colocação do estente, como você bem o fez, tanto para fixar o trombo, como também para evitar, provavelmente, uma nova compressão e trombose, talvez, da endoprótese. O que nós observamos no caso que nós fizemos é que, nos dois casos, houve embolização distal pequena. E onde é que vai? Vai exatamente na trifurcação desse paciente, sabe? Então, o que eu perguntaria a você é que, se após esse procedimento, você fez uma arteriografia para visualizar a parte de femoral e poplite. Porque, realmente, eu não sei, ele tem aquela manipulação que ele vai 2 centímetros para cima e 1 centímetro, né? O mecanismo do Rotarex, você tem que ir 2 para cima, 1 para baixo. E aí tem um detalhe também que enche o coágulo, aquele saco, então você tem que estar trocando, então, 2 para cima, 1 para baixo. Então, movimenta bastante. Você imagina que o corpo da endoprótese deve ter, desculpa, a perna da endoprótese deve ter mais ou menos, o teu devia ter uns 10 centímetros, acredito. Se era uma prótese de 15, era uma Talent, era isso? Era Talent, né? Então, era 5 mais 10, deve ter pelo menos 10 centímetros. Então, 2 para cima, 1 para baixo. E nós tivemos, nos 2 pacientes, embolização distal, que nós tivemos que, usamos naqueles pacientes, aí distal, não dá para usar o Rotarex, porque o Rotarex é até a poplite, ele não é indicado para infrapoplite. Aí nós colocamos o microcatéter e injetamos prinolítico local e resolveu bem, né? Mas a minha pergunta é, vocês fizeram o controle intraoperatório para ver se tinha alguma coisa em embolização para baixo? Na verdade, esse é o grande medo em relação a essa opção de tratamento, o risco de embolia. O que nós fizemos para tomar cuidado e tentar minimizar essa possibilidade foi não manipular o Rotarex na transição do fim da endoprótese com a artéria nativa. Deixei aquele coágulo ali quietinho, a gente ultrapassou e fez angioplastia com o estente primário. A arteriografia sim foi feita e é interessante que existe uma possibilidade de tratamento dessa embolia percutânea, quer seja por angioplastia ou por trombose. Muito boa apresentação, Fábio. Te parabenizo. E eu tenho um comentário e aí algumas coisas técnicas sobre tratamento de oclusão de ramo, não só de endoprótese, mas também de ramos aortofemorais ou aortoilíacos. A primeira pergunta que eu tenho para ti é se tu considera nesses pacientes fazer uma incisão femoral para clampear a artéria profunda e femoral e evitar qualquer problema com embolização. E a segunda pergunta é se tem algum aspecto técnico da trombectomia, se tu prefere começar na parte mais proximal, no divisor de fluxo, ou na parte distal, e como é que tu faz isso? Um problema que eu já tive muito com o uso de trombectomia com o angiojet é que quando se faz uma trombectomia prolongada, frequentemente os pacientes apresentam hemólise, e se é um paciente que tem já disfunção renal, isso pode levar à deterioração da função renal. Tu observaste isso com o Rotarex também ou não? Em relação à primeira pergunta, realmente a utilização do Rotarex, o tratamento percutâneo, não contraindicaria no mesmo ato cirúrgico o acesso cirúrgico para tratar a sua complicação. Então, optamos em avaliar a evolução imediata pós-operatório, para aí sim, caso houvesse uma embolia, fazer o acesso cirúrgico e o tratamento específico. Acredito que a realização da trombectomia de distal para proximal diminui um pouco a possibilidade de embolia fluxo dirigido. E não tivemos nenhuma complicação em relação à função renal. Tem Oi. Lanziotti, depois. Fábio, só desviando um pouquinho só do foco do tratamento em si com Rotarex, é curioso que hoje de manhã nós operamos um caso em que a gente, de certa forma, por já ter visto isso antes, previu que isso poderia acontecer
e foi um caso em que nós colocamos ao final do procedimento um stent autoexpansivo exatamente num ponto em que havia uma angulação extrema do ramo ilíaco. E eu até comentei aqui com o Dr. Gustavo, isso eu acho que tem a ver com um comentário que você mesmo fez a respeito dessa prótese, que ela tem um segmento em que, por conta de diminuir alguns frentes do sistema de entrega da prótese, retirou-se um stent, no caso da engenharia dessa prótese. Isso provavelmente é um ponto de fragilidade desse modelo. Então, acho que talvez valeria considerar mais atentamente. Talvez você não vai conseguir prever no futuro, à medida que você continua usando esse mesmo modelo de prótese, prever casos que isso provavelmente vão acontecer e já tratar de antemão colocando um stent autoexpansível ao final do procedimento para talvez corrigir essa falha técnica desse dispositivo. Concordo plenamente. Na verdade, eu não consegui mostrar para vocês, mas quando a gente fez o tratamento do segundo caso, o aneurisma saccular, não houve angiograficamente no tratamento inicial algum sinal que sugerisse que pudesse estar havendo uma compressão externa. Eu acho que a gente, hoje, em relação a diagnóstico e a terapêutica, nos casos que há uma mínima suspeição de que possa haver uma complicação tipo dessa, uma anatomia já que sugira que isso possa acontecer, eu acho que a gente pode laçar a mão do ultrassom intravascular, utilizar dele, ver se houve alguma compressão, porque às vezes arteriograficamente não se manifesta, realiza o ultrassom intravascular e se houver sim essa compressão, a gente já tratar para prevenir uma possível intervenção secundária. Eu concordo plenamente com você. Fábio, uma das próteses que foi das primeiras a ser estudada foi a Ancure, e a característica dela é que ela tinha ausência de suporte nos ramos e no corpo principal. E a complicação clássica dessa endoprótese era a oclusão do corpo e dos ramos principal. Eu acho que as endopróteses que não têm reforço, elas devem ser reforçadas liberalmente, porque essa complicação vai acabar ocorrendo cedo ou mais tarde, com ou sem um angiograma inicial que apresenta resultados satisfatórios. Não sei, doutor, acho que teve experiência com essa prótese, pode comentar. Não, eu não tenho. O Greg Moneta, you want to have a question? I was just going to say that we don't have access to this device. We haven't used it, but it seems to me it's a little more complicated than it might have to be in some respects. I mean, why can't you just operate on the groin, put a wire up, and then put a stent over the wire? Wouldn't that solve a lot of this? A covered stent over the wire, rather than using this device in sort of an uncontrolled manner, basically. That would be a pretty straightforward approach and really wouldn't have nearly the potential for embolization. At least it seems to me that way. A grande interrogação é em relação ao tratamento dessa oclusão com a permanência de grande quantidade de trombo dentro da endoprótese. O que a gente tenta pensar e investigar é se a implantação direta do stent, da angioplastia com stent primário, sem a ressecção desse trombo, não seria um fator para uma restenose precoce ou até mesmo um recuo elástico que colocaria esse membro novamente em risco. Yeah. I just want to make a comment that if you find a cause for the lesion, then I understand that if you fix it, the chance of rethrombosing is very low because you fix the problem. If you don't fix it, there's a very good chance that it may thrombose whether you put a stent distally or not. I was wondering why not just use the old-fashioned fem-fem bypass, which costs about $300 to do, instead of these expensive devices, the stent, and a question mark of whether this is going to work or not in the future, plus embolization. What do you think about that? Eu concordo com o senhor perfeitamente. Nesses dois casos especificamente, nós optamos pelo tratamento endovascular, porque no primeiro caso o paciente já havia o queloide femoral e já havia sido uma nova incisão. Foi dificultoso para implante da endoprótese. No segundo caso, era um paciente obeso e a gente ficou preocupado em relação ao risco de infecção, colocando uma prótese e um bypass femoral cruzado. Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Quer dizer, antes de mais nada, primeira vez que eu estou falando aqui no Pan-Americano, depois de 3 anos, então quero dizer que estou muito emocionado de conseguir estar aqui e não no hospital.
O Fábio, parabéns pela apresentação, os casos muito interessantes. A minha dúvida é em relação à escolha de stent, nesse caso específico. Como tem, e isso Armando falou bem, né, você tinha falado, o coágulo sempre fica nas paredes, fica coágulo mesmo, com o Rotarex. Ele limpa a central, mas não consegue limpar as paredes. Por que não utilizar uma endoprótese? Eu entendo também que você cruzou a bifurcação, aí não poderia. Mas por que não utilizar uma endoprótese abaixo da bifurcação, deixando o outro ramo livre, que me parece assim mais sedutor, por evitar o risco da embolização pelo próprio stent. Quando você coloca o stent, ele faz aquele efeito de massa de pirê de batata, de espremer o coágulo, e pode embolizar também. Então, por que não usar endoprótese? E a segunda pergunta é, por que você quis cruzar a bifurcação com o seu stent e não colocar abaixo? Em relação à primeira pergunta, o grande problema é o perfil da endoprótese. Além do perfil de necessidade de novo acesso cirúrgico para um implante de endoprótese, a gente ficou meio receoso da introdução de uma endoprótese dentro do ramo ocluído e poder ocorrer um deslocamento da endoprótese com essa progressão. E nós tomamos esse cuidado de colocar, porque na imagem, infelizmente não ficou muito bom, o coágulo que é feito ao nível da oclusão, ele fica de 5 a 10 milímetros acima. Então, eu achei que se eu deixasse exatamente no segmento trombosado, poderia haver problemas em relação à restenose ou algum flap de trombo e uma embolia distal. Ok, obrigado a todos. Bom, nós vamos, Fábio, muito bom. Nós vamos dar continuação à sessão com o caso da Suécia apresentado pelo